A graça e a paz do Senhor. Amém. Que privilégio. Eu me sinto privilegiado de estar aqui com vocês. A expectativa do meu coração é que tenhamos uma noite muito abençoada. Talvez uma ministração, só para não ficar muito estridente, talvez uma ministração um pouco diferente. A minha ministração, ela não é melhor, ela não é pior, ela é só diferente. É uma outra forma de se comunicar, de revelar a palavra de Deus, não é? E eu tenho absoluta convicção e certeza, não é? De que estar aqui com os irmãos hoje é uma ocasião muito especial. Mas não é especial porque eu estou, é especial porque Jesus está. E eu estou aqui, irmãos, porque Ele mandou eu vir para cá. Né? Ele mandou Ele disse, você não deixa de ir. Não é? Porque para os irmãos se situar na questão, né? Eu não cobro pela ministração, certo? Mas tem um custo logístico. Tem um custo de deslocamento, tem um custo do equipamento. Existe um custo. Pequeno, baixo, mas existe. E quando eu disse para a irmã o valor, né, nada exorbitante, nada que, né, que vai além das possibilidades de uma comunidade ainda que pequena. Ela disse, pastor, depois ela me mandou e disse, posso falar, né, irmã? Posso falar? Pode. Pastor, nós temos algumas dificuldades e tal, nós temos algumas prioridades, no sentido de, temos algumas coisas para fazer, não é? Só que, irmã, a gente deixa para uma outra ocasião, uma outra data, né? Não vai faltar oportunidade. E eu estava ouvindo uma palestra que nada a ver do mundo cristão. Alguém estava dando uma palestra. E a pessoa tocou num ponto. E Deus falou ao meu coração, eu estou falando com você. Você vai lá. Dinheiro não vai ser o impedimento. Ainda que pouco. Você vai lá e se doe. Não faça da questão financeira o impedimento para você compartilhar aquilo que eu te dei. Aquilo que eu coloquei no seu coração. É por isso que eu estou aqui. Eu espero que essa ministração fale ao seu coração. E eu tenho absoluta certeza que Ele vai falar. Você não precisa ficar inquieto. Você não precisa ficar angustiado. Aliás, deixa eu dizer um negócio para você. O que mais Deus quer hoje na sua vida é que você se aquiete. Eu estou falando aqui com gente que está com o coração angustiado. Eu estou falando com gente que está com o coração inquieto. Eu estou falando com gente que está com o coração atiçado pelas circunstâncias. Lembra da palavra de Jesus que disse, falou para o mar estava revolto. Os discípulos com medo.
enquanto eles viviam aquela agonia da voragem do mar, onde estava Jesus? Dormindo. E os discípulos agitados com ele. Acordam ele, tiram ele do bem bom. Né? Seja, irmãos, a mensagem não é esse texto, mas me veio ao coração isso. Você já estava naquele soninho, lá na minha terra diz, naquela madorna, naquela serena, dormindo ao som daquelas águas. Jesus estava dormindo no borbulhar daquelas águas tumultuosas, ele estava dormindo. E aí alguém acorda ele. Alguém já acordou você quando você está naquele sono tão gostoso? E aí parece que você deu uma irritação. Por que você me acordou, criatura? E aí Jesus os repreende, né? São homens de pequena fé. Eu tenho certeza absoluta que o Senhor vai ministrar ao seu coração. Tenho certeza que você vai sair daqui mais leve hoje. Por isso que Ele trouxe você aqui. Amém? Mas vamos ao texto. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Jeremias capítulo 18. Dela horo de shende kanda maya shorion pits. Oreonde zinga daia jo sikta hayoro. Marahandi deishi kontolokori deinde shaya sori. Oreonde que eu suri pouco. Reinde gada shinka tolorokonti taia shanda maya. Ori tenga da shindi singi do idori aparaya. Halaraya toros engeitas. Maya andejaya. Maria odoros. Maria soco. Aleluia. Jeremias 18. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: acharam? Desce a casa do oleiro. Dispõe-te e desce a casa do oleiro. E lá ouvirá as minhas palavras. Desci, pois, a casa do oleiro. E eis que ele estava entregue no seu trabalho sobre as rodas. E o Senhor disse para ele: está vendo? Está enxergando? Não posso eu fazer aos israelitas o que o oleiro está fazendo com o barro? A princípio, irmãos, queria que você prestasse atenção em algumas coisas nesse texto.
segredo não está em descer ou subir, ir para a direita ou ir para a esquerda. O segredo está na obediência dele. Ele desceu a casa do oleiro. Se tivesse que subir, ele ia subir. Mas o Senhor disse, desce lá, ele mora lá embaixo. E você desce lá. E Deus disse, você vai ouvir as minhas palavras. Mas ele desce a casa do oleiro. E não há troca. Não há compartilhamento de palavras. Ele, a priori, não conversa com o profeta, não conversa com o oleiro. Não há interação verbal. Não é um seminário. Não havia uma pregação. E Deus disse para ele, lá tu ouvirás. Com o que é que a gente escuta? Com o que é que a gente escuta? Com os ouvidos? Mas o oleiro falou alguma coisa para ele? O nosso problema, irmãos, é que ou nós estamos ouvindo muito ou falando muito. O nosso problema é ficar em silêncio. Porque a Bíblia diz que ele desce a casa do oleiro. Não desceu lá. E ele para diante do oleiro. E escuta pelo que vê. Ele não escuta pelos ouvidos. Você precisa deixar Deus ministrar ao seu coração por outras vias. Ele não escuta pelo que ouve, ele escuta pelo coração. Ele escuta pelo que sente, ele escuta pelo que vê. Ele escuta pelo exemplo. Pai, mãe, os teus filhos eles não vão aprender por aquilo que ele ouve. Eles vão aprender por aquilo que eles veem. É pelo exemplo. E às vezes nós estamos tão distantes dessa realidade. Não é verdade? O profeta está lá. A força do exemplo. A força do enxergar, a força do sentir. É tão profunda. É tão tocante, é tão transformadora. Meus queridos irmãos, que Deus não revela ao profeta por visões. Ele não era profeta? Ele não era um homem de sonhos? Ele não era um homem de visão? Deus não descortinava as coisas para ele de forma sobrenatural? Mas o que Deus queria falar para ele era algo tão real. Não bastava ele ter uma visão, ter um sonho, ter uma revelação. Ele precisava sentir o cheiro do barro.
Amém? Então, eu queria que você agora se colocasse no lugar do oleiro, no lugar do profeta. Eu vou, pelo menos, tentar moldar. E o que você vai fazer? Você vai ficar em silêncio. Você vai só observar. Porque os meandros da dinâmica não está revelado no texto. Há coisas que estão por trás das cortinas. Há coisas no texto que estão nas entrelinhas. E só o oleiro sabe. Deixa eu dizer uma coisa para você. Existem coisas, aspectos, que Deus quer fazer em você, que nem você sabe. Só o oleiro celeste. Amém? Está entendendo? Estamos devagarzinho, mas estamos indo, né? Amém? Para se moldar um vaso, a gente precisa de 3 coisas pilares, básicas, essenciais. Primeiro, eu preciso de barro. Isso é uma pelota de barro. Amassável, elástica, plástica, moldável, flexível, mole, trabalhável. Isso é barro. Com essa pelota, a gente vai amassando. Eu posso até fazer uma carinha, não é? Fazer umas orelhinhas. Posso fazer, não é? Posso colocar um narizinho. Com um bichinho feio, né? É? Sabe que às vezes quando Deus começa a amassar você, você fica com essa carinha assim, né? Cruz credo, né, irmã? Precisa de barro. Irmão, eu tenho quantos minutos? Quantos minutos? Até meia-noite? Glória a Deus, aleluia. Né? Igual Paulo, que a Bíblia diz que até a meia-noite, depois até, né? O problema é que Eutico caiu da janela, né? Preciso de barro. Eu preciso de uma ferramenta. Só o barro é só o barro. Eu preciso de uma ferramenta. Isso é um torno. É um torno que o oleiro usava. É mais moderno, é verdade, né? Mas é um torno. O princípio é o mesmo. Essa roda aqui é a mesma que o oleiro usava. Ok? Eu preciso do oleiro. Barro sem ferramenta é barro. Barro sem oleiro vai continuar sendo barro. Mas o barro com o oleiro, com a ferramenta e com os ingredientes nas mãos do oleiro, vai dar bom.
que a irmã enxerga aqui? Uma bola. O que a irmã enxerga aqui? Um monte de barro. Você que está filmando aí, irmã, o que você enxerga aqui? Uma bola. Vamos ver se as crianças adivinham. Quem enxerga aqui, meu amor? O que é isso aqui? Uma bola, né? É uma bola. O que o irmão enxerga aqui? Barro. O que você enxerga aqui? Uma bola. Ninguém enxergou nada diferente? Um vaso em potencial, não é? Será que a gente pode transformar isso num vaso? Queridos, muitas vezes a gente está limitado na nossa concepção. Limitada, pobre, tacanha. A gente não consegue ir além. A nossa visão é sempre limitada pela realidade presente. Mas você pode ser um vaso. Não parece, mas pode. Eu não tenho aptidão, mas pode. É só você entender que Deus vai usar ferramentas. Se tem ferramenta, se tem oleiro, vai ter vaso. Parece impossível. Isso virá isso. Não parece impossível? Como? Como esse negócio assim? Assim, desse jeito? Pode. Amém? Então eu queria que você gastasse 10 minutos do seu tempo olhando, filmando se quiser, levantando se quiser, olhando. Você agora é o profeta. Ok? Deixa eu botar meu terno. Esse é o meu terno. E depois a gente vai conversar, tá bom? Vixe, é assim. É. Por que eu fiz isso? É porque esse barro precisa estar fixado nessa roda. Ele não pode ficar solto. Sabe por que a gente às vezes nos transforma em vaso? É porque a gente não está fixo. É porque a gente está como uma folha seca. O vento leva para onde quer. Não. Para se transformar em vaso, tem que fixar essa argila no torno. Preste atenção. E a gente vai conversar. Tá bom?
de barro. Você enxergou um vaso. Não enxergou? Está aqui. Fruto da sua visão. Mas se você for pegar esse vaso aqui, você vai amassar ele. Só o oleiro só sabe como pegar um vaso frágil, recém-convertido. Ele acabou de converter, irmãos. Ele acabou de converter. Por quê? Porque o oleiro colocou ele numa ferramenta. Talvez Deus está usando hoje algumas ferramentas para transformar você e moldar você. Você não está entendendo. Talvez Deus esteja usando hoje algumas circunstâncias para moldar você. Você não está entendendo. Três vasinhos. 3 pelotinhas de barro. Não ficou lá essas coisas, mas dá para entender que é um vaso, né? Não dá? Não dá para entender que é um vaso. Bem parecido, né, irmã? Vamos conversar um pouco? Nosso culto é diferente, né? Você já entendeu que é diferente. O culto é diferente, a pregação é diferente, o púlpito é diferente. Eu queria... Alguém tem alguma pergunta? Você tem coragem de fazer alguma pergunta? Se eu souber te responder dentro desse bojo, desse aspecto, dessas características, eu te respondo. Pergunta. Refaz a sua pergunta. O que você acha? O que vocês acham? O vaso se estragou nas mãos do oleiro. Como é que esse vaso estava? Isso, ele estava... Tinha acabado de ser moldado. Certo? Eu queria explicar, antes de partir para ali, eu tenho aqui 3 condições de vasos. Eu tenho um vaso assim, dessa cor. Percebe que são cores diferentes? Não é? Eu tenho esse vaso e esse vaso. Qual é a diferença entre eles? Não, a argila é a mesma. Oi? O quê? Forno. Opa, aí está chegando perto. Esse é um vaso pronto, certo? Sim ou não? Sim, é um vaso. Mas o fato de você ser um vaso não significa que você está pronto para uso. Por quê? Por que esse vaso não está pronto? Porque ainda não foi? Ele ainda não foi para o forno. Ou seja, para esse vaso se tornar esse aqui, ele precisa passar por uma temperatura de 800 a 1000 graus. É muito quente. Quando esse vaso vai para o forno, ele vai ter uma redução de 10%. Ele vai se tornar menor. Por quê?
Oi? Um pouquinho além disso. Não só porque ele vai secar mais. Não. Ele já está pronto. É que ele já está pronto para ir para o forno. Conhece gente que acabou de se converter, ele já acha que está pronto para o ministério. Ele é imaturo. Hã? Não, eu estou falando no sentido de se converteu ontem, amanhã ele já quer ser apóstolo. Não vai funcionar, não vai dar certo. Ele não está maduro. Falta amadurecer, falta crescer. Esse vaso está pronto. Entre aspas. O que é que acontece se eu colocar água dentro dele? Oi? Ele vai se desfazer. Ele vai voltar a ser barro. Por quê? Porque ainda não sofreu o processo de queima. Nesse sentido, sim. Eu posso colocar água aqui dentro. Por quê? Ele já passou pelo processo. Queridos, tem coisa que você só vai estar pronto depois que você passar pelo processo. Enquanto você pular etapas, você será sempre um vaso de barro sem queima. Por isso que tem gente que se decepciona com o Evangelho. Se decepciona com Deus. Se decepciona com a igreja. Tem gente que chegou aqui ontem, nesse ministério, e já quer que Deus resolva tudo de um dia para o outro. Não é assim que funciona. Você é argila sendo preparado. Qual é a diferença entre eles? O fogo. A resistência mecânica. Crente maduro, crente provado, tem resistência. Não desiste fácil. Paulo diz: o que vai me separar do amor de Deus será tribulação, será dor, será sofrimento. Em 2 Coríntios ele diz: não me molestem. São judeus, eu também sou. São hebreus, eu também sou. São da descendência de Abraão, eu também sou. Ele diz: vocês querem tirar a casquinha da minha... Vocês querem tirar a onda comigo? Ele diz: fui apedrejado. Passei pela voragem do mar. Fui fustigado. 5 vezes fui castigado com varas. Passei fome. Passei frio. Passei nudez. Paulo diz: aqui tem. Aqui tem fibra. Sabe por quê? Passou pelo fogo. Meu irmão, eu não sei que fogo você está passando. Eu não sei por que crise você está passando. Eu não sei qual é a intensidade do fogo. Eu não sei se ele está em 800, 900 graus. Mas não abra mão de Jesus. Ele quer transformar você num vaso. Ser transformado num vaso é um processo dolorido.
eu soltar esse vasinho aqui de uma altura, ele quebra. É um vaso, com todas as características do vaso, porém, no processo incompleto. Se eu soltar esse vasinho aqui, ele não quebra. É diferente, ele não quebra. Mas ele deforma. Se eu soltar esse de uma determinada altura, talvez ele resista. Talvez ele aguente firme. Por quê? Porque ele já passou pelo processo. Mais alguma pergunta? Eu respondi sua pergunta, irmã. Se ele cair, ele deforma. O que é que o oleiro faz? Faz de novo. Deixa eu explicar algo para vocês aqui. Irmã, quando acabar meu tempo. Tudo bem, que igreja? Podemos caminhar um pouquinho mais? Vocês estão com paciência? Aproveita a oportunidade. De vez em quando, Deus faz isso. Aliás, não é de vez em quando. Ele sempre faz isso. Se o seu objetivo é ser um vaso, Ele vai fazer isso. Fixar você na ferramenta. Fixar você no torno. Agora preste atenção uma coisa, irmãos. Isso é a chave. Para me moldar um vaso, isso é basilar, isso é talvez uma das coisas mais importantes nesse processo todo. Preste atenção numa coisa. Preste atenção numa coisa. O que é que vocês estão vendo aqui? Pode falar? Oi? Fala alto que eu não entendi, irmã. Oleiro moldando, sim. O que mais? O que você está enxergando? Tem algo essencial aqui. A água, mas não é só isso. Ah, não está conseguindo ver. Mas não precisa ver o barro. Oi? Mais ou menos. Deixa eu explicar. Você percebe que a minha mão balança? Sim, todo mundo está vendo minha mão balançando aqui? Tá. Você percebe que o barro está inquieto? Ele está para cá e para lá. Oi? Não, ele já está amassado. Oi? Quase tu chega lá. Oi? Também, mas não é isso. Irmã, você está chegando lá. Vai um pouquinho mais que chega lá. Mas o moldado é o processo inteiro. Sabe, irmãos? Isso. Quem que falou?
Fala para eles. Você quer ser vaso? Fala para eles, irmãos. Isso. Fala para eles, irmãos. Vocês querem virar vasos? Tem que ir para o centro. Centro. O nosso problema é que nós temos problema, nós temos dificuldade de ir para o centro. A gente quer se transformar em vaso, irmãos, aonde a gente está. A gente quer se transformar em vaso desalinhado, fora de prumo, fora de centro. Num processo de você aprender, um aprendiz de oleiro, ele leva no mínimo um ano para aprender a colocar uma pelota de barro no centro. É a coisa mais difícil. É por isso que nos tornamos difíceis. Porque Deus vai trabalhando e a gente não quer aceitar um processo. E Deus diz, não, eu te quero colocar no centro. E você diz, Deus, mas aqui tá bom. Deus diz, não é aí. Não existe nenhum oleiro no mundo capaz de fazer um vaso se a argila não estiver no centro. Eu preciso fazer que esse barro descanse nas minhas mãos. Cara, por que você está assim? Olha como é que você está agoniado, angustiado. Você não para, rapaz, se aquieta. Mas ele por si só não se aquietará. Eu vou ter que cobrir ele. O oleiro vai ter que abraçar ele. O oleiro vai esconder ele nas suas mãos. E nesse processo, irmãos, chega uma hora que essa mão, ela não se move. Ela não se move. Não sou eu que tenho que me mover. É o barro que tem que ceder. Ó, eu apoio. Isso é a mão de Deus. Imóvel, às vezes. Porque Deus não vai fazer a nossa vontade. Nós é que temos que fazer a vontade do Todo-Poderoso. Isso dói. Isso machuca. Isso arranca lasca. Isso fere. Esse processo, ele destrói as bolhas de ar que ficam aqui dentro. Espaços vazios que precisa ser dissolvido. Eu vou partir agora para a centralização. Enquanto essa mão molda para cima e para baixo,
Essa fica fixa. E eu sinto quando ele está cedendo. Eu sinto quando o vaso está se aquietando. Eu sinto quando ele está fazendo a minha vontade. Eu sinto quando o barro diz assim, eu não consigo te resistir. Aleluia! Eu sinto quando o barro não consegue resistir à minha mão, porque ela é mais forte. Você está resistindo? Agora ele dormiu, parou de se agitar. Está dormindo. Está vendo? Ele está no centro. Ele está dizendo, Deus, agora eu entendi. Agora eu compreendi. Agora eu posso me transformar num vaso. Você está inquieto. Irmãos, foi isso que Jeremias viu. Daqui a 10 anos, você vai se lembrar dessa mensagem. Não porque ele é melhor. É porque hoje Deus se deu o privilégio de estar diante do oleiro. Compreenderam? Todos os meus gestos, na moldagem de um vaso, ele obedece 2 princípios. Primeiro, eu preciso ser firme. Mesmo diante de uma matéria tão frágil. Eu preciso ser firme. Vocês não fazem ideia. Um vasinho desse tamanho. Ele quer te dominar. Uma pelotinha de barro desse tamanho. Você não faz ideia a força que ele faz para não ir para o centro.
Eu desafio qualquer um colocar uma pelotinha dessa aqui no centro. Pode? Agora, daqui a pouco. Eu quero que vocês tenham essa experiência. Irmãos, nós vamos finalizar o culto. Tá? Eu não vou abusar da bondade. Mas eu quero deixar você fazer depois do culto. Aí é com a pastora, tá? Se ela deixar, problema, não tem problema nenhum. Eu disse que eu preciso ser, os meus gestos são firmes. Paulo disse, eu tenho um espinho na carne. Orei 3 vezes. E Deus disse, não. A minha graça te basta. Para que eu não me ensoberbecesse. O apóstolo Paulo, eu o considero abaixo de Jesus, o cara. Ninguém. Chegou aonde ele chegou. Ninguém. Fora Jesus. Ninguém. Mas Deus disse para ele, não, Paulo, não vou ceder. O cara que escreveu 13 cartas, o cara que compilou toda a doutrina da igreja cristã, o cara de quem Pedro disse, Paulo diz coisas que eu não compreendo. É profundo demais. Ó profundidade das riquezas. Tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos. E inescrutáveis os teus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do nosso Senhor? E quem foi o seu conselheiro? Porque para Ele e por Ele são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. O oleiro precisa ter firmeza e delicadeza. Todos os meus gestos são delicados aqui. Irmãos, um toquezinho. Só um toque. Dá para ver? Dá para ver aqui o... Só um toque. Mas o oleiro, de forma delicada, sabe, queridos,
Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus sabe quanto dói. Deus conhece as tuas machucaduras, os teus sangramentos. Fala para Ele: Deus, me trata com carinho, Senhor. Está doendo. Porque Deus, irmãos, é um Deus equilibrado. Deus sabe quando Ele precisa ser firme com você. Deus sabe que em algumas situações Ele não pode ceder. A Bíblia diz que Deus é imutável. Compreende? Sabe, isso aqui é o cordão umbilical. Isso aqui é um instrumento que a gente corta o cordão umbilical. Porque Deus corta o cordão umbilical. Você secar, você ir para o forno. E para você virar um vaso. Conhece gente que não para, parece que nunca cresce. Ela nunca deixa de ser criança. Ela nunca deixa de ser dependente, nunca deixa de ser bebê. Tem hora que eu tenho que cortar. Sabe por quê? Porque eu vou continuar fazendo vasos. Esses vasinhos que estão aqui, se você quiser levar para casa, ele vai secar, você pode pintar, você pode botar uma areinha dentro depois. Se você quiser levar como símbolo desse culto, pode levar, é seu.
Você só não pode botar água dentro. Mas se você quiser colocar lá na sua casa, na sua estante, lá num gazinho lá especial, que você não mexa depois. Esse aqui está seco. Você pinta, põe uma areia dentro, põe uma florzinha artificial. Fica 10 anos lá. Você não pode molhar. Eu queria finalizar fazendo um apelo. Posso fazer um apelo, pastora? Eu não sei qual é a dificuldade hoje que você está enfrentando. Talvez você se veja apenas como uma pelota de argila. Talvez você disse, não, eu já sou um vasinho. Estou seco. Estou até seco demais. Mas eu ainda não fui para o forno. Talvez você diga, não, eu já sou um vaso. Já estou sendo usado. Estou resistente. Mas depois desse processo aqui, tem outro processo. Você frangiu assim a testa, né? Será? Tem. Depois desse processo aqui, irmãos, tem a esmaltação. Aí não é mais 800 graus. A esmaltação, ele tem que ir para um forno de 1.300 graus. Aí ele se torna vidro. Na sua casa deve ter um vaso esmaltado. Mas, oi? Isso, aquele é um vaso esmaltado. Aquele vaso passou por 2 processos. Esse aqui é um vaso esmaltado. Isso aqui virou vidro. Isso aqui é um líquido que se passa. E a temperatura é tão alta que isso aqui vira vidro. Pode. Ele fica aquele igual aquele lá. Mas é 1.300 graus. Você já está pronto para ser esmaltado? É bem fogo. Hã? Irmãos, porque nós queremos só o bônus, né? Ou você acha, não, pastor, aqui, do jeito que está bom. Eu queria orar com você. Se Deus falou ao seu coração, de alguma forma, de alguma maneira, se o Senhor ministrou ao seu coração, à sua alma, e você está dizendo para Deus, Deus, eu quero ser um vaso. Eu não quero ficar só no estágio de vaso recém-moldado. Eu não quero ficar com a pelota. Eu quero ser pelo menos um vaso, assim, resistente. Eu quero. Se você quer, eu queria orar com você. Queria abençoar a sua vida. É assim mesmo. Mão de oleiro é assim mesmo. Tá? Sabe, Deus não tem medo, nem nojo de sujar as mãos. Ele mete a mão. Queria que você se colocasse de pé, para a gente orar. Se Deus falou no seu coração, se você tem alguma dificuldade de ficar de pé, você está com o neném no colo, pode ficar sentado, não é a sua posição que vai definir que Deus vai nos ouvir. Ok? Obrigado, Deus, por esse tempo com esses irmãos. Pai, eu sei que Tu falastes a corações hoje aqui. Eu sei que Tu ministrastes a vidas aqui. Pai, eu conheço esses irmãos de hoje, de vista, assim, relâmpago, passageiro. Talvez eu não os encontre nunca mais. Talvez só na glória, só na eternidade.
Mas eu quero abençoá-los nesta noite. Ó Deus, tu sabes, tu sabes, porque desse culto, nesse dia, nessa circunstância, nesse ano, nesse mês, dessa semana, tu sabes. Tu sabe por que o Senhor nos reuniu aqui hoje? Tu sabes por que o Senhor me trouxe aqui? Senhor, se uma só pessoa sair daqui tocada, movida, disposta, eu não digo pronta, mas disposta, Senhor, com coragem, com vontade, com desejo na alma e no coração de dar o primeiro passo, dizer: Deus, eu achei que já era um vaso, mas hoje o Senhor me colocou no meu lugar. Eu sou apenas um vasinho frágil, mas me leva, Senhor, me conduz para onde tu desejas. Senhor, eu sei que no fogo o Senhor vai limpar as impurezas. Eu sei que no fogo o Senhor vai queimar toda a matéria orgânica. Eu sei que no fogo eu vou diminuir. No fogo a gente diminui. Nós entendemos agora, Deus, o que disse João Batista: importa que ele cresça e que eu diminua. Pai, eu quero estar, nós queremos estar nas tuas mãos. Eu sei que tu vais ser firme quando tu precisares ser firme. Eu sei que o Senhor vai ser delicado quando precisar ser delicado. Mas eu quero estar nas tuas mãos. Pai, abençoa essa comunidade de fé. Abençoa tua filha, Senhor. Abençoa a pastora Simone na condução dessa obra. Tu sabes qual é o desejo dela. Tu sabes quais são os grunhidos da sua alma. Tu sabes quais são os choros, Pai, que muitas vezes ela destila sozinha. Tu sabes quantas coisas ela não pode compartilhar, porque nem todos têm a maturidade para ouvir. Abençoa a tua filha, Jesus. Tu sabes o amor, a dedicação dela, o zelo, o desejo de ver muitas pessoas desse bairro convertidas. Pai, em nome de Jesus, eu quero ministrar a tua graça sobre a vida dela, Deus. Olha, o quando desceram de raia, ela ira chorou, que supo. Olha, onde sim de rei, xelaia daí eu toruço. Baralai era o sim. Doroi nejayalas. Aí o chão de que ida ros. Beira fó. E de que se orion de reinas. Mai raiz. Bereu sonde. Ai na jaia. Maras. Abençoa, Senhor, a tua igreja. Ministra sobre o coração do teu povo a tua graça. Receba, Deus, a gratidão do nosso coração e nos fazer úteis na tua obra e na tua causa, em nome de Jesus. Amém? Um beijo no coração de vocês. Foi um privilégio estar aqui com vocês. Obrigado, pastora, pela bênção, tá bom? Em nome de Jesus. Pode finalizar o culto. Se você quiser vir fazer, pode vir fazer. Dá um tempinho, tá bom? Quer sujar as mãos? Vem cá. Depois. E sinta